E aí, Thiago? Oi! Quanto Foi mal. tempo? Tudo bem? Quanto tempo, né? Caramba! Já tô com o Seja cabelão bem-vindo aqui, ó. à minha humilde casa, né? Quer dizer, Oi, casa casa, da uma parte Thalita. dela, pelo menos. Tô com o cabelão, cara. Fiquei vendo isso agora. Tô parecendo o Doutor Estranho já, ficando grisalho Cara, eu aqui. nem lembrava que eu tinha roupa no armário que não era moletom. Até botei uma roupa hoje é Muito melhor, louco, entendeu? né? Bom, Cara, e bom, olha só, pensei na camisa pro dia de hoje. pensou? Repara, eu acho que você vai gostar, acho que você vai Olha aí. curtir. Repara, Vamos ver aí a repara, camisa da repara. Thalita. Modelito, parasita. Olha, gente, que chique demais, gente. Link aqui na nossa lojinha, tá? A minha também, a minha é um pouco assim diferente, tá? Enfim. Caraca, adorei muito. Essa eu mandei fazer, mas aí tiraram da loja, porque não podia usar a imagem de pessoas Ah, públicas. Eu não é? entendi, mas enfim. Eu Ah, consegui imprimir a entendi. minha, foi lá na TOTUS, um quiosque que tem Entendi. em alguns shoppings. Bem-vindo, pessoal, bem-vindos todos vocês. Boa noite a todos. A gente vai fazer uma live aqui com um tema, vocês bem devem ter visto, com o tema de biopoder e necropolítica. Muito por conta aí do nosso contexto atual, aqui no Brasil, obviamente. Também uma questão mundial com relação ao coronavírus e a questão de que tipo de vida pode ser negociada em tese, como é a relação dessas vidas com a questão econômica, com a questão social, as invisibilidades, e como isso também não é nenhuma novidade, na verdade. É, é um contexto histórico que talvez até nos tenha constituído enquanto colônia, enquanto país, e a gente vai discutir um pouco isso. Não vou apresentar a Thalita. Thalita, se apresente, Thalita. Diga, fale A sobre caneca, só si. para esclarecer, a caneca, apesar de ser da Duff, não é cerveja, tá, gente? É água. Ah, Eu entendi. acho que a próxima live tem que incluir cerveja, mas dessa vez eu não incluí Olha, aqui cerveja. não tem esse problema, tá? Aqui a gente está num cyberespaço que é nosso, entendeu? É anarquia. Bom, prazer, galera. Eu me chamo Thalita Teixeira. Odeio me apresentar dessa maneira, no nome e sobrenome, parece uma coisa muito formal, mas enfim. Eu sou formada em História. Beijo, UF. Muito orgulho dessa faculdade. Sou mestre pela UFRJ. E conheço o Thiago, né? A gente trabalha junto, é colega de trabalho. Não vou mencionar aonde, né? Fica no interno. Mas enfim, a gente é colega de trabalho e a gente decidiu fazer essa live hoje, né, para falar um pouquinho, né, fazer uma discussão ao mesmo tempo teórica sobre o que está acontecendo hoje em dia no Brasil, né? Eu acho que ficou claro pela arte que o Thiago preparou, eu não tenho esse dom, tá? Que a gente vai Eu uso o fazer uma aplicativo provocação hoje. Aplicativo Canvas, para quem gosta dessas coisas, aplicativo Canvas com o PicArt. Enfim, só para falar aí quem. Ah, como é que você fez? Tal. Desculpe interromper. Não, tranquilo. E aí é isso. E aí a gente vai trocar uma ideia aqui. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade, tá? A ideia é que a gente rompa com um diálogo, né? E promova um debate aqui. Vamos tentar debater a parte teórica, mas também trabalhar com a parte prática, né? E gerar uma certa problematização em relação ao governo atual. Isso. Bom, então, para começar, é isso aqui, tá, gente? A gente vai discutir basicamente essa obra aqui do pensador, filósofo camaronês Achille Mbembe, a Necropolítica, que eu acho essa edição maravilhosa da N1 Edições por conta da capa. É como se uma mão com sangue já tivesse Uhum. tocado o livro. Isso é uma sacada, assim, simples e genial É ao algo mesmo bem tempo, cara. simbólico, né? Não é muito bacana. É um livrinho rápido. Eu não sei qual o seu ritmo de leitura que está assistindo, mas isso aqui você lê em 1 hora e meia, no máximo 1 hora e meia. É rapidinho. Não é um livro que requer tantos pressupostos assim. Alguns, mas se você está numa primeira navegação em filosofia, sociologia, antropologia, ou enfim, curioso na área de humanidades, assim, vale a leitura, não é uma leitura difícil. Já vou começar com uma outra dica de leitura rápida, assim, que ajuda a gente a entender o nosso contexto muito, que é o Humberto Eco, O Fascismo Eterno. Nossa, estamos pegando pesado, né? Meu Deus do céu. É... que aqui Humberto Eco ele coloca algumas normas assim, normas não, mas alguns traços do fascismo, é, de o que caracteriza o fascismo. E aí tem algumas questões, não vou ficar mostrando muito porque, se não me engano, a tela é espelhada, mas também uma leitura agradável, rápida,
E aproveita aí que a Amazon às vezes está com algumas promoções, sem fazer merchan, mas já fazendo, de repente para ocupar seu tempo aí na quarentena. Mas vamos lá. Você quer começar falando sobre o que é necropolítica? Thalita quer deixar para mim? Quer começar falando alguma coisa? Você é a convidada aqui, Pode então ser, o até porque espaço a é gente seu. vai se interromper o tempo inteiro, né? E é isso. Sim. Mas pode ser. Então, Bom, gente, a necropolítica, que é o livro, né, do Membe, mas ao mesmo tempo é um conceito que está ligado a outras 3 ideias dele, tá? A gente vai tentar falar, porventura, delas, mas basicamente, o que tem de grande inovação no conceito da necropolítica que ele vai apresentar? Ele procura analisar a relação entre poder e entre a morte. O curioso é que o Bembe, ele vai ser muito inspirado pelo Foucault, né? E a inspiração dele vai vir de uma aula que o Foucault vai dar. Era uma aula de conclusão de curso na década de 1970. E nessa aula, o Foucault, ele analisa o conceito de biopoder e biopolítica, relacionando a questão do Estado com a questão racista, né? E aí o Bembe pega esse conceito do Foucault de biopoder e de biopolítica, né, e começa a analisar isso, só que ele vai além, né? Então ele acaba fazendo algo além do que o Foucault fez, porque ele vai utilizar o conceito de necropolítica para defender a ideia de que existe uma gestão por detrás da morte. Por isso que ele procura relacionar essa ideia do poder com a morte, né? É como se a morte ela fosse gerida pelo Estado, pelo direito e, ao mesmo tempo, pelas políticas públicas. O que talvez vocês possam estar se perguntando, como assim vocês estão falando, né, que a morte ela pode ser gerida pelo Estado? Porque o Estado, bem ou mal, é aquele, né, organismo que a gente entende que ele está aí para garantir a liberdade, para garantir a autonomia dos indivíduos, né, para garantir a igualdade dos indivíduos, né, para respeitar o famoso contrato social. Só que o curioso é que tem um jurista que eu gosto muito dele, chamado Silvio Almeida, que uma das coisas que ele defende é que a gente tem que tentar também quebrar um pouco essa visão que a gente tem do Estado, de que o Estado ele é apenas aquele que está ligado a um contrato social e é aquele que vai respeitar a liberdade, defender a autonomia e defender a igualdade de todos os seus indivíduos, né? Essa visão de que o Estado está ligado a um contrato social e que por detrás desse contrato social existe a ideia da liberdade, existe a ideia da autonomia, a ideia da igualdade, é uma ideia muito construída a partir da Revolução Francesa, né? O Estado moderno que nasce ali, ele nasce exatamente defendendo esses preceitos. Só que uma coisa que o Silvio Almeida vai chamar a atenção é que, na verdade, esse Estado ele não abarca a totalidade da sociedade. Então, consequentemente, se ele não abarca a totalidade da sociedade, isso significa dizer que ele não dá conta dos conflitos que a gente tem. E por conflitos a gente pode pensar conflitos relacionados ao racismo, ao sexismo, né, os conflitos de classe, a desigualdade social. Então, sim, quando a gente fala em necropolítica, né, quer dizer, não é a gente que está falando, né, a gente está fazendo uma análise do livro do Bembe, mas quando o Bembe ele defende essa ideia de que existe uma relação entre poder e, ao mesmo tempo, a morte, né, e que essa morte ela é gerida. E quando eu falo morte, não entendam morte também apenas pelo caráter biológico da coisa, não, tá? Essa morte não necessariamente é uma morte física. Ela pode ser uma morte do sujeito. E aí você cria uma espécie de morto-vivo, né? Você cria aqueles indivíduos que eles são vivos, mas ao mesmo tempo eles não são compreendidos pelo Estado enquanto sujeito. Fala aí, Thiago, que eu já tô vendo você fazendo... não, eu que estou fazendo outras coisas, estava comentando, Tá. falando com o pessoal aqui. Assim, uma coisa legal que eu acho assim, primeiro ponto para mim que é muito valioso, é que a gente quando fala assim desse cidadão invisibilizado, desse morto-vivo, né, que ele não usufrui do Estado, ele não é sujeito, ele não vive, ele sobrevive, né, você vai criando territórios de vida, né? Então, esses territórios eles vão afastando para as periferias os certos indivíduos, certas categorias, e aí você vai marginalizando as pessoas. Por isso a camisa do Parasita que a gente estava comentando no início, né?
Você tem Pra quem não tava aí no início, eu tô vestida tem- de Parasita hoje. uma camisa do Parasita bem maneira. Essa ideia, é bom chamar a atenção que tem uma crítica aí que Foucault ele é eurocêntrico, etnocêntrico, né? Quando ele fala do racismo, quando ele faz a genealogia, ele vai colocar esse racismo, ele vai alocar isso, sobretudo, na questão lá do Terceiro Reich, excluindo toda a visão latino-americana, toda a visão das colônias, inclusive visão de países do continente africano. Lembrando que aqui Mbembe e outros pensadores dizem que não existe essa coisa de filosofia africana, a África não é país, então é bom pontuar isso, até também pontuar a própria visibilidade, que bom, de filósofos negros, né, como Achille Mbembe. Há uma periferia até, inclusive, em termos de academia. Mas eu queria já começar discutindo logo para o que interessa. E daí? Né? E daí? Sabia que você ia falar disso. Né? Então vamos para o e daí. Já queria chegar nessa questão. Né? Vamos logo para o que interessa, que senão o pessoal vai embora e vamos ficar enrolando. Não, não vamos ficar enrolando, não. E daí? É interessante, assim, a gente pensar a questão... com o presidente da República. Isso é muito complicado, assim... Mas sinceramente, eu tendo a pensar que o presidente Bolsonaro, e eu vou tentar ser o mais respeitoso possível, mas o presidente Bolsonaro, eu vou respeitar mais o cargo dele do que ele mesmo. Mas o presidente Bolsonaro, ele parece um sujeito extremamente equivocado e truculento, né? Ele parece um escorpião que, quando acuado, ele prepara o ferrão. Ele claramente está acuado, ele claramente está assustado. Né? Mas isso não quer dizer que ele não pense no e daí. É um homem que planejou, de modo comunista e subversivo, uma melhoria salarial com atentado à bomba. Então ele estava meio que pensando no e daí se matar alguém, né? E daí se eu mutilar algum superior meu, algum colega de trabalho. Ele mesmo disse em entrevistas anteriores que ele sabe lidar bem com a morte, né? Nem anteriores não, mas foi durante a campanha. Né, quando pressionado sobre saber de economia, ele disse que eu não sei de economia, eu não sou obrigado a saber disso daí, tá ok? Eu sei de matar. Ele não Realmente. sabe sobre muitas coisas, né? Mas realmente ele é bem eficiente nessa arte de matar, né? Eu acho que ele é bem eficiente. E eu vou dar aqui um outro crédito aqui pro Bolsonaro e pro staff dele. Ele sabe se comunicar muito bem. Eu acho que eles estão vencendo, sinceramente, assim. Eles têm uma comunicação que a gente pode parecer tosca, a gente pode achar ou buscar certa razoabilidade, certo diálogo, mas eles falam a uma instância que é para além da razão, é suprarracional, então mexe com os afetos. E está aí mobilizando cerca de 30% das pessoas ainda, e se fosse eleição hoje, ele seria eleito de novo. Pasmem. E é isso aí, a gente tem que lidar com isso. Talvez Bolsonaro seja muito mais um efeito do que uma causa. Bolsonaro talvez seja a face ou a expressão da face mais oculta, escura, racista, sexista, truculenta, nossa, que nós temos. Que o meu pai tem, que minha mãe tem, que o seu tio tem, que o seu pai tem, que você tem, que... Cara, isso é um confronto interessante da gente pensar em termos psicanalíticos de consciência coletiva, né? Ele é expressão de algo, ele não é uma síntese que veio do nada, que surgiu do nada. Ele expressa algo que parece que está na alma desse brasileiro cordial, digamos assim. E o Idaí tem essa questão, né, cara? Thalita, eu queria passar para você essa situação com relação à ideia de vidas que valem ou não a pena e essa questão da economia da gestão da vida, né? Como é que isso impacta para você ou como é que você vê essa questão hoje no Brasil? Você falou de tanta coisa que antes de chegar nessa provocação que você acabou de me fazer, só para eu fazer um comentário, essa semana, né, a gente estava num debate aqui em casa, né, 2 historiadores morando juntos, dá nisso, né? E aí, por acaso, né, qual era o debate? O Lucas estava vendo uma questão de um dado e estava dividindo isso comigo, que era sobre os votos que o Plínio Salgado, para quem não lembra, quem é Plínio Salgado? O Plínio Salgado ele foi o maior líder do Partido Integralista que a gente teve no Brasil, na época da Era Vargas, que era um partido claramente de tendência fascista, né? E ele permanece até o final da carreira política dele tendo 8% de votos, né, garantidos. Então, assim, essa questão que você está colocando, né? O Bolsonaro, ele, na verdade, ele representa exatamente isso, né? Esse caráter da sociedade que ela, o tempo inteiro, ela dialoga um pouco, né, com esse discurso que é um discurso
tradicionalista, né? Que é um discurso ligado à questão da moral, né? Então, dialoga exatamente com essa provocação que você acabou de fazer. Mas para pensar na questão da provocação que você me causou agora, né? Em relação à questão do coronavírus, em relação à questão do e daí. Essa fala do Bolsonaro, ela é uma fala que não é simbólica, ela representa claramente, por exemplo, o que a gente está traçando, né, quando a gente tenta pensar na questão da necropolítica, porque quando a gente fala em necropolítica, a gente pensa exatamente nesses indivíduos, né, na gestão em torno da morte. Ou seja, quem é que vai morrer? Você define claramente isso. Quem é que vai morrer? Como vai morrer? E o que você faz depois com esses corpos? Quando um presidente da República ele declara e daí, ele está delimitando quem é que morre, como morre. A gente sabe exatamente qual é o perfil da sociedade que vai morrer mais. Entre 2 semanas, entre as datas de 11 de abril e 26 de abril, a população negra brasileira, ela quintuplicou na quantidade de mortos, né? E por que ela quintuplicou na quantidade de mortos em 2 semanas? Porque a população negra é exatamente aquela população que nesse momento não está parando, porque não pode parar, né? É aquela população que enquanto a gente está em casa, porque a gente faz parte de uma bolha privilegiada, ela está trabalhando com Uber Eats, ela está trabalhando com iFood, ela está entregando a comida dentro da nossa residência, né? Muitas vezes ela continua trabalhando na casa como faxineira, por exemplo, porque não foi liberada, né? Então se define, né, quem é que está morrendo. Esses dados, eles mostram claramente isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a fala do Idaí, do Bolsonaro, ela pode também ser muito relacionada ao próprio Mandetta, ao nosso ex-presidente, quer dizer, nosso não, porque meu ele não era nada, né? Mas enfim, ao ex-ministro da Saúde. Curiosamente, eu vi um meme que eu confesso que me incomodou muito quando o Mandetta saiu do ministério, que era um meme em que o Mandetta ele ia progressivamente se transformando no Che Guevara. Aquele meme muito me incomodou, né? Porque transformar ele num revolucionário, vamos combinar, né? Só pra gente não esquecer. Aconteceu com o Moro também. Pois é. É um fenômeno... assim, né? De repente, do nada, a gente... Comunista! Não podemos esquecer, aqui é live de comunista, hein? Daqui a pouco a gente canta um hino russo. Não vem pra esse lado daqui, não. Não vem pra esse lado daqui, não. Não vem pra esse lado daqui, não. O Mandetta, ele foi uma das pessoas favoráveis ao corte dos gastos no SUS. Esse corte levou um rombo de mais de 20 bilhões de reais. Quando você defende, né, o corte de gastos do SUS, você está fazendo uma escolha. Mais do que isso, quem é o Mandetta? O Mandetta ele não surgiu na política do nada, ele tem uma família que faz parte da política, né, do estado do Mato Grosso. Ele, inclusive, já trabalhou com gestão relacionada à saúde privada, a Unimed, por exemplo, que a Unimed não me processe, né? Mas ele já trabalhou com a gestão da Unimed local. E quando ele defende a redução dos gastos, né, no sistema de saúde pública do Brasil, ele está assumindo uma escolha, né? Ele está defendendo a privatização do sistema de saúde, e falar em necropolítica também é discutir neoliberalismo, porque são cortes que a gente promove nos investimentos sociais, são cortes que a gente vai promover na educação, são cortes que a gente vai promover na saúde, são cortes que a gente vai promover na gestão pública, né? Quando eu falo gestão pública, eu estou me referindo à segurança pública, e aí você também começa a discutir, por exemplo, privatização do sistema carcerário, né, brasileiro. E esses cortes, todos eles representam uma escolha. Quando a gente realiza um corte no sistema de saúde pública, a gente sabe quem é que a gente está afetando. A gente está afetando uma comunidade específica brasileira. Não é a classe média, né, a classe média alta, não é a minha bolha, necessariamente, que vai ser afetada por esse corte. Então, isso é uma escolha. Você está escolhendo, né? O Estado brasileiro, literalmente, ele está escolhendo para quem ele governa. Isso é literalmente utilizar o poder como forma de definir quem é que vai morrer. Tem por mais que o Foucault ele seja eurocêntrico, né, ele faz uma provocação na análise dele de biopoder e biopolítica, que é uma provocação essencial para a gente pensar a questão do Estado, porque ele relaciona o Estado à concepção racista.
Então, ele vai dizer que o Estado moderno, e que, na verdade, todo o Estado do Ocidente, ele é permeado a sua construção por uma sombra racista. Isso chama muita atenção porque, geralmente, quando a gente pensa, né, em grandes exemplos racistas que a gente teve, por exemplo, o Thiago até fez, né, a observação de que o Foucault, por exemplo, não vai pensar essas questões para outras regiões, como é o caso do continente africano, né? Ele, de fato, não pensa. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em práticas racistas, né, vem logo na nossa cabeça genocídio do Holocausto relacionado aos campos de concentração. Só que uma das coisas também que a Hannah Arendt chama atenção é que o Estado alemão, na verdade, a sua teoria, a sua base, a sua concepção, não surge ali, surge no século XIX. E mais do que isso, a Alemanha já tinha tido um exemplo disso. O primeiro genocídio realizado pelos alemães não foi o genocídio judaico. Foi o genocídio de 2 etnias de um país africano que hoje a gente conhece como Namíbia. E isso não é falado, isso não é discutido, né? E por que não é falado e por que não é discutido? Porque não está dentro da Europa, está fora. Uma coisa é você promover o genocídio dentro da Europa, porque está acontecendo dentro do seu continente, é o continente dos civilizados. Como assim você está promovendo o genocídio dentro do continente dos civilizados? Ali, o Estado de Direito, ele deve prevalecer. Dentro da África e dentro da Ásia, para que Estado de Direito, né? Dentro dessas regiões, você cria uma fronteira, essa fronteira é muito clara, em que você delimita que ali o direito ele pode ser utilizado de outra maneira. O Estado ali ele pode atuar de outra maneira. Nessa perspectiva que você está colocando, Thalita, muito bem pontuada, vale lembrar assim, 2 colocações que eu gostaria de trazer. Primeiro, também há, logo ali no início do Terceiro Reich, a ideia de você tratar o corpo alemão como um corpo que deve ser saudável, ser tratado. Em que sentido? Um dos primeiros grandes volumes de mortes é uma espécie de necroestado dentro do próprio corpo alemão com relação aos manicômios, os sanatórios, aqueles que eram considerados ineptos ou inaptos, que despendiam de recursos e grandes casarões, que seriam os sanatórios e os manicômios e tudo mais. Há uma certa... Aquele que é como se fosse uma espécie de verruga dentro do corpo alemão, né? Aquilo ali precisa ser tirado, aquela impureza precisa ser expurgada. E quando a gente fala da periferia, como você bem citou, da Namíbia e fora da Alemanha, o próprio Mbembe fala da questão, por exemplo, de você tratar esse outro como recurso. Dentro de uma lógica neoliberal ou liberal, se a gente pensar em sentido colonial ali, né, mercantil, etc., esse escravo, né, pensando em mercantilismo, pensando ali no início da colonização no Brasil e a escravidão, esse sujeito africano, ele é um corpo que precisa ser docilizado, deve se tornar dócil, deve se tornar domesticado, mas mais do que tudo, ele não é cidadão, ele não tem direitos, ele é coisa, ele é produto. Ele é uma peça de reposição e aí a gente pode dar um salto, claro, com todas as diferenças e especificidades com relação a esse cara do Uber Eats. Esse cara do Uber Eats é uma peça, ele é substituível, não vai fazer falta. E daí se ele morrer, e daí se ela morrer, vai ter um monte de outros no lugar e tudo mais. É interessante a gente pensar nessa questão da necropolítica em 2 chaves muito importantes para o Mbembe, que é a chave do território, né, a questão do território. Há uma questão geográfica mesmo, ele cita expressamente a questão lá palestina, a questão em Israel, a questão da faixa de Gaza, esse território, esse outro, né, essa vida que pode ser gerida. E quando a gente fala necropolítica, não é só você pensar em segurança pública. Segurança pública, guerra às drogas, é o primeiro expoente, o primeiro exemplo que vem à cabeça quando a gente fala aí de BOP e a caveira e etc. Thalita depois vai falar sobre um pouco do Tropa de Elite, mas tem a questão que a gente está falando de saúde, e essa saúde é no nível bem preliminar mesmo de ter acesso à água para lavar a mão por conta do coronavírus. Não te dar água
é te selecionar, em última instância, como uma população que pode estar sem água ou pode ter uma água contaminada. Eu não te mato de pronto, mas eu te mato aos poucos, eu te torno descartável. Essa população, essa questão do saneamento básico, ela é fundamental. Além do que, voltando para a questão do território, tem a situação das disputas de terra no Brasil. O primeiro grande exemplo, que continua até hoje, de 1500 até aqui, de necropolítica no Estado brasileiro, é a questão indígena. É uma luta, é um genocídio que segue em curso até hoje. Eu não duvido nada se não estiverem levando deliberadamente o coronavírus para as tribos isoladas. Deliberadamente, porque guerra biológica com tribos indígenas não é novidade no Brasil. Esses genocídios indígenas não são novidade. Enquanto a gente está discutindo, sei lá, Moro e gravação e não sei o que lá e etc., o coronavírus está vindo pela beirada e tem disputa de terra e grilagem avançando com grande força. Isso é necropolítica também. E passa por toda uma gestão não só de território, como uma questão de soberania. Ser soberano, fechando esse meu bloco de fala, tem a ver em um duplo sentido subjetivo, que é eu ser senhor de mim mesmo. Tem uma música, acho que é do Los Hermanos, que tem um verso que, enfim, serei coroado rei de mim. Esse é o cara que é soberano de si, né? Um sentido filosófico, psicológico, né? E tem no sentido estatal, o soberano é aquele que benesse, ele dá como que por gentileza a vida, né? Então ele deixa você vivo. O maior exemplo de força de um Estado soberano é deixar você viver e tirar isso de você quando bem lhe convir. Então, essa questão da soberania com relação à gestão de vida e morte, a gente pensa a gestão no sentido econômico e é exatamente para pensar assim mesmo. Você tem agora o ministro Taish, que é muito mais um poste, muito mais um fantoche do que outra coisa, mas tem que se submeter à ciência em alguma medida, mas ele está lá para fazer falas circulares e que não dizem nada em lugar nenhum, enquanto isso as coisas vão acontecendo, não muito diferente do Mandetta, mas é uma gestão de vidas. E aí eu queria passar para você, Thalita, com relação ao BOP, que você acho que tem algo para trazer, e aí, de repente, se você puder, já emenda na questão da gestão dos corpos, que, por exemplo, não só o BOP causa, e não excetuando que muitos policiais também são exemplo, não daqueles que perpetuam a necropolítica, ao ser a polícia que mais mata, mas ela também é a que mais morre. Eles também passam por um processo de desumanização, de naturalização da violência, desde o seu treinamento na academia até o seu nível de estresse excessivo e vender as folgas e tudo mais. Então aqui ninguém está aqui vilanizando o PM. É muito mais a questão da visão institucional de como esse tipo de força foi criado, com que propósito ela foi criada. É esse tipo de questão que a gente está colocando aqui. Mas vai lá, Thalita. Desculpa se eu Para chegar nessa questão, né, nessa provocação que você colocou, eu vou fazer um convite para a galera. Assistam uma série chamada Black Mirror. Se vocês, por acaso, não gostarem, por favor, não me conta, tá? Eu tenho um apego profundo com essa série, assim. Demasiado. Eu vi o episódio da abelha hoje. Viu? Não é maravilhoso aquele E eu episódio? gostei bastante. Maravilhoso aquele episódio. Gostei bastante. Então eu vou usar, inclusive, esse episódio também que ele falou, porque hoje à tarde eu estava conversando com ele sobre esse episódio, ele ainda não tinha visto e tal, ótimo que você viu. Mas tem 2 episódios que eu queria da série que eu queria trazer para cá pra gente traçar um paralelo, né, com algumas questões em relação a isso que a gente está debatendo. O primeiro episódio é um episódio, vou pegar a cola aqui, chamado Engenharia Reversa. É o 5º episódio da 3ª temporada. Já tô dando a dica para vocês, tá? Do que se trata o episódio? É exatamente um grupo de soldados, o governo, né, injeta um chip na cabeça deles e eles são treinados para matar a barata. E esse chip, ele ajuda no processo de visualização dessa barata e, ao mesmo tempo, como ele tem, né, uma questão tecnológica muito aprofundada, ele, inclusive, auxilia, né, no processo de luta mesmo, da guerra contra a barata. E quando você começa a ver o episódio, fica parecendo que, de fato, assim, estava acontecendo uma grande praga, sabe? E que, de fato, esses soldados, eles precisavam matar aqueles baratas. Só que aí, o episódio continua. E no que o episódio continua, você descobre... Sim, eu tô dando um baita spoiler, desculpa, galera, mas vejam, tá? Hashtag desculpa aí. Pois é. E aí você descobre que, na verdade, essas baratas, elas são pessoas. Elas são indivíduos.
E esse episódio ele é muito simbólico para a gente demarcar como é que é essa questão do discurso do Estado, né? O Thiago, por exemplo, colocou essa questão da PM, né? A gente precisa problematizar a forma como a PM entra dentro das comunidades, porque é claramente uma violência perpetuada. Então, existe uma gestão violenta sobre essas favelas. A gente pode, por exemplo, até lembrar da intervenção que a gente teve, né, há pouco tempo na cidade do Rio de Janeiro, que foi aprovada na época pelo então presidente Michel Temer, né? Enquanto, por exemplo, nós estávamos vivendo a nossa vida normalmente, as pessoas de comunidade estavam relatando que até mesmo as crianças, né, estavam passando por revista na hora de entrar dentro de uma comunidade. Então, a nossa vida estava seguindo o normal, a vida dessas pessoas não estava. Essa barata, no episódio da série, ela é um simbolismo exatamente para esses mortos-vivos que a gente tem na nossa sociedade. Para essa escolha que o Estado faz de entender que determinados corpos, eles na verdade não representam mais sujeitos. Eles são corpos, né? Mas eles não são vistos enquanto indivíduos que são detentores de direitos. E para relacionar esse episódio em si com a tropa de elite, com a provocação até que o Thiago me fez, né? Quando eu dei esse exemplo para falar sobre a questão do discurso do Estado, a gente não pode nunca esquecer que a PM, ela está ligada ao Estado. Ela é uma instituição do Estado. Quando você, por exemplo, cria um filme, que é o Tropa de Elite, né? E uma música vira um hit nacional. E essa música diz o seguinte: Homens de preto, qual é sua missão? Entrar pela favela e deixar corpos no chão. Homens de preto, o que você faz? Eu faço coisas que assustam o Satanás. Quando essa música ela vira um hit nacional, muito, né? Quando essa música ela vira um hit nacional, ao ponto das pessoas naturalizarem essa violência, né? A gente tem que debater e refletir sobre isso, porque essa gestão sobre a morte, ela é uma gestão que ela é perpetuada pelo Estado, mas ao mesmo tempo ela é naturalizada pela nossa sociedade, né? Ela é naturalizada por determinados grupos sociais. E é interessante pensar, assim, desculpa te interromper já, tem um documentário que eu não vou lembrar agora o nome, que é do início dos anos 2000, não vou lembrar agora, que um secretário da época de segurança pública, ele fala assim, que isso é uma guerra perdida. A única coisa que a gente faz aqui é evitar que eles desçam por asfalto. Então, veja aí, de novo tem a questão do território. Enquanto não nos afeta, enquanto a gente não tem visibilidade, enquanto essa pobreza não chega aqui, enquanto o rolezinho não entra no shopping, tá tudo bem. Né? Então a gente vai indo, parece que não está acontecendo. Então, desde que esses corpos fiquem nesses guetos, e aí o Fábio lembrou muito bem aqui no comentário com relação a Butler, que esses corpos não têm sequer o direito ao luto, né? Você tem uma coisa Butler. Butler, o Fábio citou aqui, acho que é meu co-orientador. É meu co-orientador, eu acho. Fala, Fábio, beleza? Eu estou escrevendo, tá? Eu estou aqui na live, mas eu estou escrevendo e produzindo também ao mesmo tempo. Mas, enfim, essa questão do luto, ela é muito importante e, como é que eu posso dizer, tem uma questão de gestão de corpos no sentido financeiro e empresarial. Por que você, imagina comigo, você que está assistindo, você é um empresário, por que você entra numa licitação para cemitério? Por quê? Como que se lucra com isso? Se lucra com isso? Quem fornece o produto? É uma pergunta que você tem que se fazer. Se você está pensando em privatizar a gestão de corpos, junto com um terreno, junto com um território, que era ou da União, ou do município, ou etc., onde está o lucro aí? Quem fornece o produto? Eu estava aqui pensando em casa, assim, quais são os fatores principais de fornecimento de produto, ou seja, de corpos, aqui no Brasil? Agora eu pensei na pandemia em si, que está produzindo muitos corpos. A gente está chegando aí no número absurdo de 9 mil mortes, né? E o percentual nosso exponencial já é o maior do mundo, em proporção de tempo, 9,2%. Tem a questão do coronavírus, que é excepcional, né? Não é nada assim corriqueiro, normal.
Tem a questão da própria política de segurança pública, que produz muitos corpos, e os seus correlatos, né, as suas produções de corpos correlatas. E eu pensei num terceiro ponto que parece que tem caído por conta do isolamento, que é a questão do trânsito brasileiro. O trânsito brasileiro produz uma quantidade de corpos, uma quantidade de mortos que é fantástica, assim, para não dizer outra coisa, é fantástica. Então, eu queria deixar essa provocação, que assim, e eu quero dizer também com relação ao episódio, com esse enfrentamento do outro, eu quero chamar também o Byung-Chul Han, né, com a sociedade do cansaço e a ideia que ele tem desse homem da eficiência, né, esse homem do resultado. Esse homem do resultado sou eu, Iri Barner, você, Thalita, que tem que entregar lá Google Forms e não sei o que lá, e fazer videoaula, e você que está nos assistindo, é um homem do desempenho. E esse homem do desempenho, ele é também um homem do desempenho dentro da polícia. E o que você faz quando você tem como meta de trabalho o desempenho criar corpos? A sua meta é criar corpos. Ela está explícita, ela está em leis, assim, digamos assim, em diretrizes. Né, número de corpos. E quando você tem um Estado que quer flexibilizar ou acabar com o excludente de licitude, algo criado na ditadura militar, uma licença para matar, como se ela já não houvesse institucionalizada, né, sem ser de modo legislativo, né, de modo legal, ela já há esse excludente de licitude. E agora você tem isso com o coronavírus. Você tem gente que está enterrando o seu parente e que só vai descobrir que aquele corpo que está ali não é o do seu parente porque desobedece, de uma desobediência civil, abre o caixão e vê que aquele corpo não é o do seu parente, não é o do seu ente. E descobre que o seu parente está vivo no hospital, coisa que aconteceu semana passada aqui no Rio de Janeiro, salvo engano, e deve estar acontecendo no Brasil inteiro. Imagina a situação de você enterrar a pessoa, passar pelo luto dessa pessoa e essa pessoa morrer viva no hospital, porque acabou, não tem parente. Desculpa, pessoal, mas que porra é essa? Que porra é essa? Como assim? O que está acontecendo? E essa subnotificação, essa coisa de você entregar um corpo que não é suspeito demais você colocar esse tipo de, como é que eu posso dizer? Esse tipo de engano. Para mim isso não é engano. Desculpa qualquer teoria da conspiração, mas isso não é engano. Isso é um jeito de se livrar de corpos. É uma janela de oportunidade para se livrar de corpos, em última instância. Corpos que estão ocupando leitos, corpos que estão, sei lá, corpos, tá? E aí eu queria pontuar para passar de volta para a Thalita com relação aos profissionais. A gente tem esses dois profissionais, né, que são a questão da PM, que a gente já falou um pouco. Se quiser falar mais, fica à vontade, Thalita. Mas eu queria falar agora com a gestão desse corpo, que é o corpo do pessoal profissional de saúde, que, para mim, devia estar fazendo greve. Devia estar parado, pedindo EPI, pedindo máscara na porta de hospital e parado, nacionalmente, porque é um absurdo. Mas, enfim, tem esse componente desse profissional que está sendo colocado na linha de frente, todo mundo faz hashtag juntos com os profissionais, canta na varanda, mas os caras estão lá na merda, sem máscara, sem capote, sem nada, sem família, o Estado não paga um hotel para esse pessoal voltar e fica nessa, entendeu? E fica nesse Hakuna Matata aí, sei lá, e os caras lá com as suas vidas, os seus corpos colocados em risco, e, enfim, desculpa aí. Cara, é tanta coisa que minha cabeça tá até girando aqui. Deixa eu tentar. Vou primeiro pegar Claro. a provocação que o Fábio fez em relação a Butler. Eu não vou aguentar não comentar isso, Claro. porque eu acho que eu posso falar isso, né? Eu criei um amor incondicional por ela, assim. Primeiro que a Butler, ela tem uma forma de analisar corpo e a dominação do corpo, em que o último livro que eu li dela, por exemplo, era uma análise em que ela fazia, né, a descrição da dominação do corpo através de Nietzsche, Freud e Foucault, apenas, né? E ao mesmo tempo, é muito interessante uma certa análise que ela faz, porque ao mesmo tempo que ela fala da sujeição do corpo, ela também trabalha com a ideia de que o indivíduo na sociedade, para ele ser reconhecido, né, enquanto um indivíduo na sociedade, muitas vezes ele acaba se permitindo ser sujeitado, né? Porque é como se através disso, através dessa ideia de que ele está aceitando ser sujeitado, ele começa a ser olhado e observado, né? Então, ao mesmo tempo que existe um processo de dominação em relação ao corpo do outro, né, esse outro que está sendo sujeitado, ele acaba muitas vezes entendendo que ele precisa entrar. É claro que a análise dela é muito mais complexa do que essa superficialidade que eu estou falando, né?
Mas ela advoga a ideia, né, de que esse outro ele acaba também dialogando com esse processo de dominação exatamente como uma forma de virar um sujeito, né? Porque ele precisa ser aceito na sociedade, ele precisa ser visto na sociedade. Então é uma questão bem interessante para a gente pensar também, mas enfim, voltando para... Deixa eu só fazer uma pontuação aqui, que alguém falou aqui, o poder forma o sujeito, é a Caroline. E aí eu lembrei, não sei por que, Caroline, que o seu comentário me lembrou da Geni. Amiga de infância, beijo. Beijo, Caroline, também. Gente, eu não não te tô lendo os conheço, mas eu te amo, comentários tá? por enquanto, tá? Não, Porque senão eu enquanto fico você vai perdida, falando, eu vou beijo pra lendo, todo enquanto eu mundo. for falando, você vai lendo também, vamos nessa. Tá. Eu lembrei da Geni, do Chico Buarque, né? Ela é boa para apanhar, ela é feita para cuspir, maldita Geni, mas quando chega um problema sério, né? Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Aí eu pensei nos profissionais da saúde de novo. Aham. Todo mundo eventualmente É. vilipendia, sacaneia e tal, mas agora que Aham. esse corpo serve, agora que, né, agora que não tem cubano, né, sei lá o quê, e comunistas e tal, sei lá o quê, e aí, faz como? Mas aí, eu estou muito preocupado com essa questão. Eu, assim, como categoria, eu sou totalmente favorável. Mas as pessoas vão morrer se os profissionais pararem. Tá, se eles continuarem trabalhando sem condição, vai morrer também. Igual. Ou pior, porque aí vai morrer quem trata também. Enfim, e não é só o profissional de saúde, é a pessoa que está em casa junto com ele e tudo mais. É uma loucura, assim. E são EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, são coisas tipo dinheiro de pinga pro Estado. É dinheiro de pinga. E bobeada até para fraudar uma licitação, gente. Frauda a licitação, tudo bem, whatever, mas traz o negócio, cacete. Tipo, o que seja. Enfim. Desculpa. Aproveitar, né, que você falou sobre a questão dos corpos e do cemitério. Agora que eu lembrei que eu queria ter comentado isso e esqueci. Dentro dessa lógica, né, da questão e da relação do poder com a gestão da morte, é curioso porque, assim, a gente fica pensando, né, necropolítica, de que maneira que a gente pode inserir isso nesse debate? É praticamente em tudo, porque é isso. A gente pode inserir no debate em relação à prática neoliberal hoje, né, de ausência de investimento, redução de investimento de direito social. A gente pode falar de saúde em relação a isso. Depois eu queria falar de educação também, da fala do ministro, né? Até porque, assim, de que maneira que a educação se insere nisso? Gente, através da educação a gente... Paulo Freire, né? Sociedade transformadora, você consegue olhar para o futuro, você consegue pelo menos ter alguma esperança de alguma projeção para o futuro. Se você tira isso do indivíduo, você está tirando, inclusive, desse indivíduo, né, a escolha. E aí aquela ideia da liberdade que o Estado tanto defende, né, esse próprio Estado, ele está te tirando a liberdade. Porque ele está te tirando qualquer projeção para o futuro. Enem. E mesmo que você não tenha que tem internet, estude do jeito que quiser. E daí, tem gente morrendo. Inscreva-se, vai ser online. Vai ser divertido. Porra, não me sacaneia, né? E o cara ainda faz uma propaganda dizendo isso, cara, na minha cara. E daí? Ele tá dizendo, e daí agora com a porra da propaganda do Enem? Ai, segundo ele, Enem não foi criado para reparar injustiças sociais, mas para selecionar. E essa fala é extremamente interessante porque é exatamente isso, né? Quando a gente pensa nessa questão do Estado e do poder, e ao mesmo tempo da morte, é o Estado selecionando o tempo inteiro. E aí entra a questão do cemitério, né? Essa escolha e essa seleção, ela perpassa inclusive pelo que você vai fazer com o corpo após a morte. Então é como se você estivesse definindo. Você está definindo quem morre, você está definindo como morre, e depois você está definindo o que você faz com esse corpo depois da morte. A privatização dos cemitérios no Rio de Janeiro, por exemplo, começou a ser discutida em 2013. A privatização de São Paulo, ano passado, né? Se começou a falar muito sobre a privatização também dos cemitérios de São Paulo. Foi aprovada a privatização de 22 cemitérios. Agora, com o avanço do coronavírus, isso acabou sendo travado, né, pelo coronavírus. Ia ficar muito oportunista, né? Outros não. Ia pegar dar muito na pinta, né? Mas por que a questão da privatização do cemitério é algo complexa, né? É extremamente complexa. Primeiro porque, mais uma vez, você definindo o que você vai fazer com aquele corpo, quem é que vai te dizer o que você vai fazer com aquele corpo. Mais do que isso, tá? Vou dar exemplos
que aqui no Rio de Janeiro estão começando problemas, né? Que estão começando a aparecer por causa do processo da privatização. Antes do sistema ser privatizado, o sistema de informação era como se fosse um sistema único. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa da sua família falecesse e aí você chegasse naquele cemitério, né? Porque, sei lá, a sua família tem um jazigo ali. E aí você chegasse naquele cemitério e falam para você que, olha, você não vai poder abrir o jazigo da sua família porque você esqueceu do tempo, né? Porque para você enterrar uma pessoa no jazigo coletivo, não sei se a galera sabe disso, acredito que sim, você tem que ter um tempo, né? Você não pode ir enterrando familiares ali. Você tem que ter um tempo para que aquele corpo seja retirado dali, para que os ossos sejam retirados dali. E aí vamos supor que uma pessoa da sua família falece, né? Esse tempo não foi dado, você chegou lá, você não lembrava disso, esse tempo não foi dado, né? Quando o sistema não era privatizado, automaticamente a própria secretaria do cemitério ela ia procurar te informar aonde teria uma vaga para você fazer esse enterro. Atualmente é assim, se vira nos 30. E aí eu tenho exatamente um caso da minha família, assim, né? Porque a minha mãe se viu nessa situação com a minha avó. E foi exatamente essa situação. E aí, atualmente, além da gente pensar na questão da privatização do cemitério, entra dentro disso também os planos de enterro. Eu esqueci até o nome, tem um nome específico. Plano funerário. Isso, plano funerário, exatamente. Então, você vende, né, plano de saúde, você vende previdência privada e agora você também vende plano funerário. Por quê? Porque o plano funerário, como o processo vai ficando cada vez mais difícil, o plano funerário vai ser quem vai resolver a sua vida. Então, né, na hora que você estiver lá com um corpo sem saber o que você faz com esse corpo, o plano funerário ele vai ser acionado para resolver a sua vida. É novamente o Estado ditando o que você faz com esse corpo. Né? Eu acho legal assim, a gente pensar também, Thalita, que é o seguinte, a gente não pode também, você trouxe uma coisa que é importante, que há uma privatização, inclusive, literalmente, né, há uma terceirização dessa gestão. Né, não só dos corpos com as OS em hospitais, não só desses planos funerários, não só... Enfim, o Estado ele vai fazendo negócio. Em última instância, privatizar é fazer negócio. Né? É abrir um segmento, um nicho de mercado, com a gestão que, em tese, seria dele. Quando você falou da questão em São Paulo, eu me recordo que eu li uma matéria que, à época, quando não era privatizado, em São Paulo, havia uma preocupação dos profissionais do município de São Paulo, que a gestão era municipal, de identificar e meio que catalogar traços físicos dos corpos enterrados como indigentes, né? Ou não gente, ou não sujeitos. Rio também. Então, e se entrava em contato, ou não se entrava em contato, mas tinha um site, tinha um portal, para de alguma forma as pessoas tentarem achar os seus parentes, às vezes uma tatuagem, algum traço físico que ajudava a encontrar aquele corpo perdido. Isso, esse esforço, né? Esse esforço ele se vai. Esse esforço não existe. Eu queria voltar para um assunto, ou entrar num assunto, que o nosso tempo daqui a pouco bate, que essa live de 1 hora, a gente tem a liberdade aqui, mas o Instagram não dá tanta liberdade assim, é 1 hora só. A gente já chegou com o tempo, não tem relógio. Não tem. Eu tô aqui com... Relógio é coisa de capitalista que controla tempo de produção, entendeu? Não, mas você estava me cobrando para entrar na live antes, pô. Eu já tinha esquecido, quer dizer, esquecido não, mas já... Estava ansiosa. Eu queria falar de uma coisa que também o pessoal foi colocando aqui, mais de uma pessoa colocou aqui, não me lembro agora, é a questão desses invisibilizados, desses... Oh, meu Deus, tem pobres do Brasil, tem miseráveis além do Bolsa Família, que descobriram agora com os R$600. Aliás, a ideia dos R$600 desse auxílio é muito interessante pensar que você tinha uma bolsa que era de R$200 no início. O que você faz com essa bolsa de R$200? Você força o filho da mãe a ir trabalhar. Porque isso não serve para nada. Só que graças à oposição, lá, o PT, PDT e etc., e dissidências ali, e questões eleitorais, subiu para 600. Mas essa questão desse pacote, ou dessa disposição dos corpos, tá? Essa disposição dos corpos nas filas, esse não acesso à internet, esse não letramento digital, essa exclusão, essa periferia digital, social, de direito civil, social e político, essa questão desse auxílio e dessa fila dos R$600, essa aglomeração, é mais um exemplo de vidas que não importam.
para além de qualquer Pugliese, porque Pugliese para mim é um exemplo do Bolsonaro e daí institucionalizado, falando foda-se a vida, com a sua taça de sei lá o quê. É o Idaí bonitinho, né? Como eu acho que foi o Henri Bugalho que falou uma coisa assim em um vídeo. Não sei se vocês conhecem o Henri Bugalho, o youtuber, mas enfim. Eu queria trazer essa questão dessa licença para deixar esses corpos expostos na rua com aglomeração, sem um letramento para usar a própria máscara, né? Você não tem essa alfabetização, as pessoas não sabem sequer lavar a mão, às vezes não tem nem o sabão nem a água, mas falando especificamente da fila, da caixa, e dessa coisa ok, a gente vê essas pessoas na fila e achar ok, pode ser, o jornal cobre, fica bonitinho, aí um leva pão pro outro e tal, mas cara, o que é isso? Como assim? Que fila é essa? Isso é um contrassenso. Queria que a gente trouxesse um pouco disso, assim, para trazer pra gente aqui, né? Pra agora, né? Agora, tá vendo? Eu fui ler os comentários, entendeu? E aí eu me perdi, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Volta na provocação, Thiago, desculpa. Volto sim. E detalhe, eu li a palavra gin, e aí o meu cérebro fez assim, ó. Detalhe, eu odeio gin, né? Mas aí você pensa, enfim, num vinhozinho. O pessoal estava provocando com relação a essa questão dos R$ 600 e dessa permissão, né? Dessa gestão desses corpos que podem ficar ali na fila. Que podem entrar no transporte público, que podem andar não sei quantos quilômetros, que podem ficar dormindo ao relento. Tem uma questão extremamente interessante, inclusive relacionada a esses R$ 600, né? O nosso Estado, ele não só não pensa na totalidade social, né? Para relembrar a fala do Silvio Almeida, e isso fica muito nítido exatamente na forma como esses R$ 600 e essa distribuição está sendo feita. Por exemplo, teve uma reportagem, algumas coisas às vezes você precisa, sei lá, que a sociedade precisa escutar alguém falar, né? Porque senão a gente não se toca disso e o Estado muito menos. É o famoso o Brasil não conhece o Brasil. Mas qual era a reportagem, né? O que eu ia mencionar? Teve uma pessoa, era um homem, que ele estava na fila e aí ele foi entrevistado. E ele estava falando que ele tinha um celular e esse celular ele não comportava o aplicativo que a Caixa estava dizendo que ele tinha que ter para dar entrada nos R$ 600. E aí ele mostrava o celular dele e ele falava, né? Esse meu celular ele não comporta esse aplicativo. Então, assim, gente, eu não sei se vocês já viram, né? Como é que você entra no critério para receber esse auxílio de R$ 600. A renda que você tem que ter é muito pequena, muito pequena. E essa renda que você tem que ter, obviamente, não vai te dar a condição de você comprar um celular que consiga ter uma memória, uma capacidade suficiente de ter um aplicativo, né? E aí, consequentemente, se você não tem um aplicativo, você não consegue facilitar o processo. E aí você tem que passar pela questão de entrar na fila para pedir o auxílio, né? Fora a demora em relação a esse auxílio, que também não foi uma coisa fácil. Primeiro, mas é uma burocratização, é uma burocratização pensada, né? Burocracia igual a burocracia para você conseguir aposentadoria ou você fazer o seu exame para entrar com auxílio-doença. É uma burocratização estruturada, né? É para dificultar mesmo o acesso. Não é para você conseguir, assim. Já é pensado, acredito eu, assim. Alguns colegas que trabalham em setores burocráticos do INSS me relataram isso, assim, que tinha uma meta de não atendimento, digamos assim. Tipo, você não pode fazer mais liberações do que 5 liberações por dia. E é isso, tem uma gestão, e que se dane, é para dificultar mesmo, e é isso aí, entendeu? A gente daqui a pouco o tempo deve estar batendo, estou aqui com um timer. Eu queria trazer uma questão, assim, que é uma coisa Black Mirror, acredito eu, que esteja acontecendo. A gente está passando por isso na docência, a gente está passando por isso nos nossos home offices aí da vida, que é o seguinte: quando eu falei de necropolítica, a questão, e a Mbembe falando de território, não sou eu, né, mas enfim, agora vai haver uma coisa meio Black Mirror no sentido de que a gente está tendo uma exclusão, uma periferia no sentido digital da coisa.
Então a gente está tendo um deslocamento de certas populações para essas periferias digitais em que eles vão ser excluídos e já estão sendo excluídos, como se já não fossem, né, dos seus direitos, dos acessos, dos mecanismos. E agora, por essa periferia digital, a gente vai ter como é que eu posso dizer? Uma cidadania dentro da cidadania, ou uma não cidadania dentro da não cidadania, que vai para além desses limites físicos que a gente já está meio que, infelizmente, acostumado, né? O sujeito que não é sujeito, dentro de uma perspectiva neoliberal e de necropolítica, vias de regra, é aquele sujeito que ou ele lida com uma profissão que não é, como é que eu posso dizer, socialmente bem vista, né? Esse cara, ele é o policial, esse cara, ele é o catador de lixo, ele é o enfermeiro, ele é uma profissão, né? Às vezes até o professor, né? Tem uma invisibilização, mas via de regra, esse sujeito que está marginalizado é aquele que pouco produz. É aquele que o pária é aquele que não produz, é aquele que não agrega valor enquanto indivíduo dentro da sociedade. A população em situação de rua é um grande exemplo disso. Então me preocupa muito essa questão, como a gente falou do Enem, né, da propaganda do Enem, desse novo território de marginalização, que é o território da marginalização digital. Que além de você agora morar numa periferia, de você ter dificuldade de ônibus, porque o BRT tirou a sua linha alimentadora para te entuchar no BRT e para você de repente poder se contaminar mais, que é o que acaba acontecendo com qualquer outra doença, agora além de você morar longe, ter que pegar BRT e não sei o que, você não tem o acesso à internet e você vai ficando o excluído do excluído. Isso é muito triste assim de ver, e o Estado cagando para isso. E daí que você não tem internet? E daí que você não tem os gigas? E daí que você não sabe mexer? E daí que você não tem memória interna no seu celular? E daí que você teve o seu celular roubado na fila da caixa? E daí? Pô, cara, tipo, e daí, né? Sei lá, dá até falta do que dizer, né? Pra não dizer coisa pior, enfim. Eu nem sei se eu te joguei alguma pergunta. Pega daí e faz o que você quiser. tô meio puto. Para aproveitar esse daí, né? Eu vou fazer uma outra sugestão também de algo que vocês podem ver em casa, né? Procurar em casa. Primeiro é um documentário, que foi um documentário que me marcou muito, chamado Autos de Resistência. Eu acho que ele dialoga muito com o que a gente estava falando. Disponível onde? Então, procurem, porque eu não tenho a menor ideia. Tá. Eu vi esse documentário no cinema. Saindo do trabalho, eu falei, vou passar no cinema pra dar uma relaxada, né? Fui sozinha. Lembra do cinema? Que saudade de ir no cinema, né, minha filha? Pois é, exatamente. Dar uma relaxada. Gente, eu saía de lá, assim, falando português, claro, na merda. As pessoas ao meu redor, todas elas, chorando. Fala o nome aí de novo, pra eu escrever aqui pro pessoal. Autos de Resistência. E dialoga exatamente com essa questão da necropolítica, da questão do Estado, da questão da gestão, da escolha, né? E dialoga até com o que a gente estava falando anteriormente, porque ele fala sobre os casos de mortes que são feitas através de ações, de intervenções da PM, né, em áreas de periferia, e que não são solucionadas. Então, dialoga com o debate que a gente estava falando também. E a outra sugestão que eu ia fazer era um outro episódio da série Black Mirror. Eu tenho um apego muito grande a essa série. Nem tinha notado. Pois é. Que eu vou olhar aqui também, porque eu não lembro o nome do episódio. Chamado Odiados pela Nação. Para começar, o título do episódio já é sensacional, né? Porque aí a gente pode até pensar nessa questão que você estava falando. Aqui no Brasil, quem são os odiados da nação? E o curioso é que esse episódio, e aí dialoga com o que você estava falando, que você estava falando sobre a questão da era digital, né? Vai, fala aí. É que o meu co-orientador falou que pode substituir a minha dissertação por essa live. Gente, palmas pra mim, Nossa! Vitória. Estou promovido, parabéns a vocês aqui, me condecoraram mestre, ok. Muito obrigado, vai, fala. Muito bom. Primeiro, né, é muito provocador esse título, porque é exatamente isso, a gente pode refletir quem são os odiados da nossa nação, né? E aí eu vou fazer uma provocação que eu sei que é briga de mesa de bar, né? Gente, tchau, vai acabar a live, me avisaram. Vai acabar a live. O sistema carcerário entra muito nesse processo dos odiados da nação, né? Obrigado, Thalita.
Sério que vai acabar? Sério, vai acabar de repente.